Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Ah, não fala assim, eu tô no tesão hoje de fazer esse vídeo. Hoje falaremos sobre a preguiça e sobre a luxúria. Pessoal, esse vídeo faz parte de uma série que a gente comenta e fala um pouquinho sobre os 7 pecados capitais. A gente já fez uma introdução e falou do orgulho, que é um pecado importante. Vê aqui no card que vai ter a playlist e hoje é a última parte da série. Falaremos sobre a preguiça e a luxúria. Preguiça é uma palavra que vem do latim pregitia e é caracterizada como uma atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho, ou até a aversão do trabalho, como diria o Seu Madruga. Em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Está relacionado com a negligência, com a indolência, com a demora, com a lentidão de praticar alguma coisa. A preguiça, então, galera, ela se revela através de uma morosidade em cumprir algum trabalho. Seja ela física ou mental. Olha aí. Ou talvez até espiritual. E emocional. E emocional também. Apesar de não ser considerada uma doença, a preguiça ou a falta de atividade pode ser um sintoma característico de algumas patologias, olha aí. Olha aí. Uma pessoa que gosta de se levantar tarde ou gosta de ficar na cama pode ser considerada uma pessoa preguiçosa. Tô refletindo aqui eu comigo mesmo. Em inglês, a palavra preguiça é traduzida como laziness ou sloth, sendo essa última também para designar o bicho preguiça. Exato, o bicho preguiça em inglês é sloth. Então a preguiça é o desejo de evitar o trabalho ou qualquer outra atividade que envolva esforço. Ela é considerada um dos 7 pecados capitais porque ela tem a tendência de trazer resultados indesejados para a vida pessoal e profissional. É a falta de vontade de atividade física e mental, como a gente já falou, também espiritual e emocional, que exigem esforço. O oposto da preguiça, então, é justamente o yangão. O yang, a ação, o esforço. Tomás de Aquino usou o termo assídia, que é tipo de tristeza, apatia, tédio, torpor, né? Aquela coisa e tal. Mas com o tempo prevaleceu o uso da preguiça. Elas não são sinônimos entre elas, vamos dizer assim, mas a assídia e a preguiça é como se a preguiça trouxesse uma apatia. Então a assídia vai trabalhar muito essa questão também da apatia. É comum, inclusive, quando você trabalha esses pecados capitais em algumas ordens iniciáticas, você trabalha como assídia, porque como se ela fosse a causa da preguiça. Então essa apatia que te leva a se sentir preguiçoso é a que tem que ser trabalhada. Tipo, nada importa, então para que eu vou fazer alguma coisa? Exatamente. Então, qual que é o oposto da preguiça? É o esforço. E olha só, não é o movimento, não é o trabalho, é o esforço, porque isso diz que para você sair do estado de preguiça, você realmente precisa gastar energia. Você precisa se colocar em movimento. E se colocar em movimento não é sair fazendo tudo, fazer um monte de coisa, que senão você entra no estado de inércia. Vamos lembrar que inércia não é só ficar parado. Inércia, quando você está num movimento contínuo, que nenhuma força te tira daquele movimento contínuo, você também está em inércia. Então, inércia é um estado onde você está em estado de movimento. Pode ser parado ou andando. Se nenhuma força te mover ou te tirar daquela direção, né? É um estado. Esforço é realmente falar, vou sair da cama. Não, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu tenho responsabilidades com relação a isso. Então, o esforço vai acabar sendo uma boa forma de combater a preguiça. Lembrando que o esforço é ativo. Você tem que parar, pensar e falar, vou fazer um esforço. Preciso fazer esse esforço. Então precisa ser algo para combater esse pecado mortal, esse pecado capital, que pode acabar com a sua vida pessoal, mental, física e profissional. Na Bíblia a gente tem algumas passagens que fazem alusão à preguiça. Então a gente tem, por exemplo, em Provérbios 13:4, o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Ainda em Provérbios 6, versículo 6, diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Caraca, essa foi escrita para mim. E Provérbios 21:25, o que temos? Temos o seguinte: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão no trabalho, ou as mãos no trabalho. Acho que agora a gente pode sair dessa preguiça e falar um pouco daquilo que nos move para uns caminhos meio estranhos na nossa vida. A gente vai falar agora da luxúria. A luxúria
é uma busca incontrolável por desejos e prazeres carnais. Ela é considerada um dos 7 pecados capitais porque ela incentiva comportamentos ilícitos e desonestos. Ela também tem como principal motivo a satisfação de desejos físicos e sexuais e que de forma presunçosa ignora os princípios morais, sociais e éticos. Ela é uma busca excessiva por esses prazeres sexuais. E o oposto da luxúria é a castidade. Já vai falar um pouco mais sobre a castidade. A luxúria, essa palavra, tem origem no latim luxúria, e significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. Olha aí a luxúria. Muito bom. Então, sendo oposto da castidade, é vista como a satisfação desregrada de desejos sexuais, certo? Como o Léo está trazendo aqui. Para muitas pessoas, a luxúria tem essa conotação negativa porque indica uma capacidade sexual sem a razão que causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade, porque atua como uma força contrária da relação à dignidade do ser humano. De acordo então com essa moral cristã, com o catolicismo, com o cristianismo, a luxúria é um dos 7 pecados capitais porque ela indica essa atitude exagerada do amor aos prazeres, um hedonismo e aos prazeres da carne, os comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes o que é considerado promíscuo. Quem vive uma vida de luxúria é classificado como alguém lascivo ou luxurioso. Mas seria legal a gente falar da castidade, Bruno. Pois é, porque aí parece que assim, cinto de castidade, isso, né? Que a castidade dá essa ideia de não transar. Não, Só que a castidade, galera, como origem filosófica, como virtude, ela não tem a ver com não transar. A castidade é uma capacidade que mesmo você se entregando aos prazeres carnais, você se mantém puro. Então essa entrega ao prazer carnal não é uma entrega simplesmente lasciva. Ah, eu vou fazer, não importa. Ah, sei lá, você tem uma entrevista você está desempregado. Tem uma entrevista de emprego importantíssima. E chega na hora da entrevista, você resolve que você vai num bordel para contratar uma profissional para transar. E perde a entrevista de emprego. Isso é uma forma em que a luxúria te atrapalha. Vou trazer um pouco para a realidade de alguns. Tô aqui com um trabalho para fazer, mas tô com um impulso sexual tão grande que eu preciso me masturbar. E aí você perde tempo, perde prazo, não faz. O que seria ser casto? Ser casto nessa hora é, ok, estou com impulso, ele está aqui, não vou reprimir o meu impulso, mas eu preciso acabar isso que eu estou fazendo agora, porque eu tenho horário, tenho uma responsabilidade, faço, e aí depois, na hora que eu puder, eu vou lá. Não, e digo até mais, se esse impulso tá atrapalhando sua vida cotidiana, então precisa olhar para esse impulso. Sim, se for exagerado, né? Toda hora, alguma coisa que toda hora está acontecendo. Não consegue se concentrar. Isso. Agora, se for algo que você consiga, tá fazendo alguma coisa, faz o que você tem que fazer. E aí é o lance da moderação que a gente já falou em outro vídeo, né? A moderação não é se privar de algo, mas é saber fazer aquilo de uma maneira que não atrapalhe os outros algos. No caso da luxúria, aqui nessa visão da moral cristã, é uma luxúria que vai te levar tanto aos prazeres da carne que você não vai fazer mais nada. E aí a castidade não é se privar do sexo. A castidade é se manter puro. E puro dentro da ideia de que isso não me domina. Eu domino o que eu quero fazer. Eu escolho o que eu quero fazer. E não é um pecado, um vício que vai me dominar. Certo? Muito bom. Na Bíblia a gente tem uma passagem que é bem ali, que é em Gálatas 5, versículo 19, que é: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mas a gente também tem uma referência à luxúria em Colossenses 3, versículos 5 e 6, que é o seguinte: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E repara, gente, quando eles falam de imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, eles na verdade, no fundo, eles estão falando de apego. De se apegar a isso, de se tornar escravo disso. Então, de novo, a castidade não é a eliminação do desejo nem do impulso. Ela só é fazer com que você seja puro o suficiente para não se tornar escravo desse apego por essas coisas materiais,
se você estiver pensando numa ascensão espiritual, você não pode estar pegado às coisas da carne, por mais que a carne seja importante, por mais que a vivência da carne seja importante. Mas lembre, moderação é a palavra que encaixa em todos os pecados capitais. Muito bom. E se você sente muita preguiça ou um tesão absurdo toda hora, deixa aqui nos comentários, como já dissemos nos outros vídeos, a gente quer saber. Um beijo no seu coração, e aqui a gente encerra a série dos 7 pecados capitais. Também deixa aqui sugestões para outras séries, outros vídeos e assim por diante. Beijo no seu coração, agora sim. Fica com grande tesão por vocês. Preguiça tem como origem a palavra grega pigritia. Ó, que bonito, né? Não é grego, é latim. Foi o que eu falei.